Este programa é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Assembleia de Deus, chegou o centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Assembleia de Deus, chegou o centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Alô, bom dia, amado ouvinte da Rádio Harmonia FM 92,7. Jesus em primeiro lugar. Está entrando no ar, neste exato momento, pelas ondas do rádio, o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. E este que vos fala é o presbítero Mauro Lúcio. Oh, alegria! Que bom, amado, estarmos reunidos nesta manhã, juntos para fazermos este programa. Eu falo juntos, amado, porque eu sinto que você está bem pertinho de mim, bem juntinho. Eu sinto às vezes que, eu não sei se eu estou aí junto com você ou se você está aqui, porque a sensação de proximidade ela é muito grande. E eu louvo a Deus, meu amado, pela sua vida. Você é a razão da existência desse programa. O programa Voz das Assembleias de Deus, ele tem como objetivo, como foco principal, transmitir a palavra de Deus, a verdade das Escrituras, sem distorcer, sem corromper, comprometido com aquele que é o autor das Escrituras, o Espírito Santo de Deus. E em cada manhã que nós nos reunimos para juntos, amado, fazer esse programa, eu sinto os céus abertos, eu sinto a glória de Deus, não somente aqui na minha vida, meu amado, mas eu acredito que você, aonde você está, meu amado ouvinte, você também está sendo impactado pela presença e ação do Espírito Santo de Deus. Quando falamos aqui, o nosso coração queima, a nossa alma se incendeia, o nosso espírito salta de alegria. O que é isso? É as ondas da rádio? Não, meu amado, é o Espírito de Deus comunicando ao seu coração e ao meu, que aquilo que estamos fazendo está tendo a aprovação de Deus, que aquilo que estamos fazendo, o estamos fazendo sob a direção, a dependência do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus diz: permanecei em mim, porque sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. O que Jesus estava querendo dizer? Você pode até tentar fazer alguma coisa da sua forma com seus esforços, mas se você estiver ligado em mim, depender de mim, viver no centro da minha vontade, você vai fazer e eu vou estar com você. E você vai ter êxito, você vai ter o sucesso, porque você está dependendo de mim. Amado ouvinte, nós estamos aqui, eu e você, dependendo da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos que esta manhã seja uma manhã gloriosa, que o Espírito de Deus venha te animar, venha te levantar, venha trazer paz, alegria, gozo na sua alma, que você consiga enxergar as coisas por um outro ângulo. Não podemos, meu amado, ficar com as nossas visões ou a nossa atenção focada somente para os problemas da vida. Temos que olhar acima dos problemas e ver que há um Deus que está no controle soberanamente sobre todas as coisas. Ele reina para todo sempre. Nada foge ao teu olhar, ao seu conhecimento, meu amado. Observa que ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua cabeça. E para as irmãs, então, isso aí é uma coisa interessante, porque quando a irmã vai pentear o cabelo, às vezes, quando passa o pente vem caindo um bocado de cabelo, a irmã, ai meu Jesus, o cabelo tá caindo todo, meu Deus. Então, minha irmã, se ele sabe dos fios de cabelo que você tem,
Ele sabe o que você está passando. Antes que o pensamento se formasse, Deus já sabe qual é o teu pensamento. Antes que a palavra chegasse até os seus lábios, o Senhor já consegue traduzir. E mais profundo ainda, quando aqueles momentos que você não consegue falar, quando aqueles momentos que você não consegue orar, quando aqueles momentos que você não consegue expressar o que você sente, às vezes a angústia, a tristeza invade a nossa alma e só vem aquele gemido, somente aquela dor, somente aquele sentimento de angústia. Aí a Bíblia fala que são gemidos inexprimíveis. Muitas vezes é o Espírito de Deus intercedendo por nós. Ele pega essas lágrimas, ele pega essa dor, esse gemido e traduz isso em orações. Amém, meu querido? Confie no Senhor. Deus está no controle, meu amado. Ainda que os montes se movam, eu permanecerei firme no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós estamos aí, meu amado, e esta semana é a semana chapa quente, hein? Olha o tema que Deus colocou nos nossos corações para falarmos esses dias. Batalhas na vida que não podemos perder. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós enfrentamos muitas batalhas, muitas lutas, muitas adversidades, é verdade. E é uma utopia, meu amado, você acreditar que vai vencer todas, só vai ter bênção, só vai ter vitória. Não existe. Moisés, em dado momento, ele experimentou o dissabor de uma derrota. Josué, em dado momento, ele também provou o desgosto amargo da derrota. E tantos homens de Deus também sentiram. Então, esse negócio que é só bênção, é só vitória, e que o crente não pode ter derrota, o crente não pode passar por um momento difícil, nem de enfermidade ou crise financeira, meu irmão. A Bíblia nos afirma que no mundo nós teríamos lutas e aflição, mas tem de bom ânimo. Uma coisa, meu amado, é eu ser atacado. Agora, outra coisa é eu aceitar a derrota com muita facilidade. Isso nem Deus quer para você e nem para mim. Muitas vezes nós passamos por lutas, dificuldade, mas nós vencemos, meu querido. Mas no decorrer da caminhada, às vezes nós sofremos ataques, e ataques que doem, que machucam, principalmente quando diz respeito à família. A família tem sido alvo do ataque do inferno nesses últimos dias, meu amado. De todas as formas e de todas as maneiras. Você liga lá a sua televisão, você vai ver lá ataques e mais ataques demoníacos através de programação, de pessoas que estão aí na mídia formando opinião, querendo estabelecer o que eles chamam de a nova família brasileira. Não existe nova família, família só existe uma que Deus instituiu, é homem, mulher e a sua prole. Mas nos meios de comunicação estão distorcendo princípios e valores que nós acreditamos. Meu amado, as emissoras de televisão, de rádio, mídia, elas passarão, mas aqueles que creem na palavra do Senhor, meu querido, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. O fundador de emissoras aí de televisão, de jornal, de revista, quantos já partiram para a eternidade, meu filho? Quantos já partiram? Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. O que a Bíblia quer dizer? É porque ele tem a vida eterna. Amados, vamos orar, vamos buscar a Deus. Nós estamos enfrentando verdadeiras batalhas nesses últimos dias contra a família. E nesse dia nós estamos meditando batalhas na vida, nas quais nós não podemos perder. Nós não podemos perder, meu amado, a batalha pela família. Satanás se levanta contra o seu casamento, se levanta contra os seus filhos, tentando colocar discórdia, contenda
tenda dentro da sua casa. E, meu irmão, nós precisamos de estar atento quanto aos dardos inflamados do maligno. Nós temos que ser manso como a pomba, meu querido, mas prudente como a serpente. A gente não pode ser muito inocente, a gente não pode ser muito puritano de olhar as coisas e não tomar uma atitude, meu amigo. A gente tem que ter um pouco de malícia e um pouco de maldade de ver que nós estamos sofrendo um ataque, que estamos debaixo de uma batalha. Eu confesso aos amados ouvintes aí do programa Voz das Assembleias de Deus, que eu já tive ocasião de eu estar em casa com a minha esposa e meus filhos e de repente um desentendimento, a minha esposa nervosa com os meninos, com Israel, com Moisés, um choro, um grito, eu nervoso também do lado de cá, sem ter explicação, aquele clima pesado, aquela discussão que a gente não sabe nem o porquê de onde saiu. Então, meu irmão, em algumas ocasiões eu levantei a minha mão e repreendi e disse: espírito mensageiro do inferno, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Pega a tua trouxa, pega a tua bagagem e volta de onde você veio, porque a minha casa é território de Jesus Cristo. Os vizinhos devem ter ficado com o cabelo até arrepiado. Os vizinhos devem ter falado: o irmão, o crente ali agora ficou doido, porque eu levantei, eu fiz um clamor em voz alta, e não foi uma vez não, foram várias vezes, porque o Senhor me deu discernimento que eu estava sofrendo um ataque dentro da minha casa, na minha família. Mas a minha casa era consagrada ao Senhor. Meu amado, o diabo entra na igreja, meu filho. Quando os anjos de Deus se apresentaram diante do Senhor, lá no livro de Jó, a Bíblia fala que o diabo também se apresentou. Não lá no céu, mas a Bíblia fala que ele se apresentou, meu querido. Então, meu querido, não vem com esse pensamento aí que o diabo não entra na igreja, porque na igreja ele faz muita ruaça, ele faz um estrago, porque é dentro da igreja que ele está investindo para destruir. E se ele consegue destruir a sua família, ele consegue destruir a igreja, porque como é que você vai adorar a Deus com seu coração com mágoa? Como é que você vai pregar lá na frente se você está desentendido com a sua mulher, dorme em cama separada? Como é que você vai adorar a Deus se você acabou de dar uma surra violenta no seu filho está com ódio, com mágoa de você e você trata o seu filho com hostilidade? Como é que você vai orar e Deus vai te ouvir se você trata a sua esposa com indiferença, aquele clima de hostilidade? Dentro de casa é um verdadeiro quebra-pau, xingamento, hostilidade. Aí quando vai para a igreja, parece que todo mundo passa aquele óleo de peroba na cara, que é uns bandos de cara de pau, e na igreja entra sorrindo, de mãozinha dada, parece que tá tudo bem. Mas vai ver a confusão que tá dentro de casa. Ou então, meu querido, a pessoa fica lá na igreja interpretando um papel. E aleluia, o mistério de Jeová. E aquela suposta santidade, mas não se vê isso dentro da casa dele não, meu querido. Eu quero ver Deus operar maravilhas na minha igreja. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver o fogo descendo, eu quero ver Jesus curando na minha igreja, eu quero ver Jesus fazendo coisas maravilhosas. Mas só tem uma coisa, meu querido, eu quero ver essas coisas acontecer primeiro na minha casa. É na minha casa que eu quero ver Jesus batizando com o Espírito Santo. Eu tenho 2 filhos, Israel e o Moisés. E eu já falei aqui que eu estou orando e peço a Deus para batizar os meus filhos com o Espírito Santo agora na infância. Amém, meu querido? É um desejo meu. Eu pedi ao Senhor, eu quero que eles tenham experiência de batismo com o Espírito Santo na infância, que eles já cresçam com o coração queimado, ardendo de desejo para com as coisas de Deus. Eu tenho orado ao Senhor, já vou falar aqui, vou dar fórmula. Se for bom, meu querido, da fórmula você copia, amém? Se não for, você pega e joga no lixo, amém? Porque de repente para uns não é, para outros é. Eu já tive semana, meu querido, só para dar um testemunho aqui, para edificar a sua casa e o seu lar. Eu já tive semana em que o Senhor falou comigo para mim santificar a minha casa. E eu falei com a minha esposa: olha, o Senhor mandou santificar a nossa casa. Então, nós vamos fazer o seguinte, conversei com a minha esposa, porque eu não sou autoritário, não sou dono da razão. Você que é marido,
que é casado, você também não é dono da razão, amém? A sua esposa também é serva de Deus, os seus filhos também o são, então você não é dono da razão. Você tem que conversar com a sua esposa, com seus filhos e chamá-los. Eu chamei minha esposa, meus filhos, olha, essa semana nós vamos santificar a nossa casa. Nós vamos orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Então, quando der a partir de 18 horas, nós não vamos ligar televisão nessa casa. Nós não vamos ligar a televisão a partir das 18 horas. E minha esposa entrou em comum acordo, eu conversei com Israel e Moisés, eles, embora criança, entenderam e aceitaram. E quando dava a noite eu perguntava, filho, por que o papai não está ligando a televisão esses dias? Aí eles falavam, papai está santificando a casa. Então, meus queridos já estão crescendo, entendendo isso. Então, meu querido, e era uma semana de paz. Era uma semana que 8 horas da noite, 8h30, os meninos já estavam dormindo. Olha, foi uma semana que o céu, a glória, já teve ocasião nessa semana de santificar, que eu e minha esposa, nós dobramos o joelho para falar com Deus e derramar a nossa alma. A glória de Deus veio com tanto poder, mas com tão impactante a presença do Espírito Santo, que eu fui quebrantado, fui renovado, falando em línguas com o Senhor. A minha esposa também foi renovada. O meu filho, o Israel, chorava copiosamente com o coração quebrantado. Irmãos, quantos de nós nos privamos dessa dádiva, dessa experiência que a gente pode ter na nossa casa? Deus só está esperando que eu e você tomemos uma decisão de lutar pela nossa família, lutar pelo nosso casamento, querido. Nós não podemos perder essa batalha, a batalha pela família. Você pode sofrer muitos embates nesta vida, às vezes derrotas, lutas que nós não vamos ganhar todas, não, é verdade. Tem hora que nós passamos mesmo por dificuldades, às vezes até em determinada situação e momento a gente sofre alguma derrota. A igreja nos dias dos apóstolos observa que Tiago, ele foi morto e vai prender o Pedro no dia seguinte para ser morto também. Mas no caso de Pedro, Deus deu livramento, mas no caso de Tiago, o propósito de Deus era que Tiago fosse recolhido e ele partiu como Marte. Mas para a família de Tiago que ficou, aquilo foi uma perda muito grande. Na vida, na caminhada, nós sofremos sim perdas, mas agora perder a família, meu querido, perder o casamento, perder os filhos, isso nunca foi do propósito de Deus. Deus não trabalha nesse caminho, não. Não é Deus que está agindo, não, meu querido, é o diabo que está se levantando. Mas também com tanta televisão dentro de casa, internet, Facebook, tablet, iPhone, o marido tá lá vendo o jogo, a menina tá na frente da tela do computador, o garoto tá com o tablet na mão. A mãe tá na frente da televisão, não tira tempo para ler Bíblia nem sequer no horário da manhã para fazer um culto devocional. Não tira tempo para ler a palavra de Deus dentro de casa. É de manhã, de tarde, de noite, televisão, internet e telefone. Meu querido, e quando chega no domingo à noite, quer ver o fogo pegar na igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, cada um tem na igreja o culto que merece. Se você não adora a Deus na sua casa, meu irmão, não adianta você querer lá adorar a Deus na igreja pensando que vai cair fogo lá, que vai ser algo diferente, porque o culto que você presta a Deus é uma continuidade do culto que você vai prestar lá na igreja. Aí tem gente que planta pimenta e quer colher morango. Não, meu querido, você colhe lá na igreja o que você planta na sua casa. Comece a adorar a Deus na sua casa. Comece a santificar o nome do Senhor na sua casa. Separa uma semana de jejum, de oração, em que você, o seu marido, os seus filhos vão buscar a presença de Deus, para Deus repreender esse espírito de contenda, esse espírito que veio aí trazer esfriamento nesse casamento. Talvez a vida íntima do casal já está até abalada, já tem tempo que o casal não se comunicam, não tem vida íntima, dorme em cama separada. Meu amigo, isso é coisa do cão, meu irmão. Isso é coisa do inferno.
começa a fazer isso, põe ele pra dormir no sofá um dia, amanhã ele dorme 2 dias, depois você prolonga pra 3, amanhã você vai ver, tá nos braços da amante. Então, meu amado, vamos ter discernimento, vamos ter sabedoria, meu querido. Programa Voz das Assembleias de Deus. Eu falei, essa semana é chapa quente, meu querido. O que Deus colocou no meu coração, eu vou falar. Estamos aqui comprometidos com a mensagem, com a palavra. Não temos rabo preso com ninguém. A única coisa na qual nós estamos presos aqui é com a palavra de Deus, é com a verdade e com a presença do Espírito de Deus na nossa vida, que é fruto da sua oração. Você está orando, você está intercedendo, Deus está mandando aqui unção. Eu sinto a glória de Deus aqui, meu querido. Eu não sei aí como é que tá a coisa, a temperatura, mas aqui eu já estou sentindo já que já está esquentando aqui, meu querido. A chapa está começando a ficar quente. E eu quero agradecer a Deus por a vida daqueles que estão orando, daqueles que estão intercedendo. Eu quero mandar um abraço aí para a mãe do Elias. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com ela por telefone. É uma senhora com mais de 80 anos de idade que criou 11 filhos e me fugiu o nome dela, mas é a mãe do Elias, que tem uma loja de instrumentos esportivos ali na Rua Marechal Floriano, perto da rodoviária. Ele me falou, olha, minha mãe me ligou, falou que era para eu ligar para o programa, sintonizar a rádio para ouvir a mensagem. Ou seja, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, viu? Eu quero aí a tantos outros que estão ligando, pedindo para adicionar no Facebook. Anota meu telefone aí, meu querido. Nós vamos já para o nosso primeiro intervalo de louvor, mas eu quero deixar o meu telefone, que no próximo bloco nós já vamos entrar no momento da mensagem, amém? Anota o telefone, 3015-0278. Mais uma vez, 3015-0278. Agora aquela musiquinha para você memorizar, 3015-0278, 3015-0278. Já viu que para cantar essa voz de besouro aqui não dá, né, meu querido? Então vamos ficar naquilo que Deus nos colocou. Anota esse telefone, liga, eu quero ouvir a sua voz. Esta semana é semana de batalha e Deus colocou esse tema no meu coração. E eu conto com as suas orações, hein, meu querido? Eu não estou sozinho, não. Eu estou junto com você nesta peleja, nesta batalha. Vamos agora ao primeiro intervalo do louvor e voltaremos no segundo bloco, e lendo a palavra do nosso Deus e falando aquilo que Ele colocou nos nossos corações. E no intervalo do louvor você vai ligar para alguém e vai falar desse programa. Amém, meu querido? Não fique com a bênção só para você não, meu querido. Passa a bênção adiante. Ligue para alguém, fale desse programa. Programa Voz das Assembleias de Deus, Rádio Harmonia 92,7. Anota aí, 92,7. Não dá o número errado, não. Senão vai envolver, sintonizar lá uns funk, o sertanejo universitário, um samba, o pagode, aí vai virar uma bagunça. Dá a frequência certa da rádio para não haver confusão, tá bom, meu querido? Nós voltamos logo a seguir. Que Deus te abençoe. Fique com esse momento de louvor. Quem quiser ver fluir de dentro de si água de beber, tão somente crer em ti, Jesus, verá acontecer. Quem quiser ver fluir de dentro de si água de beber, tão somente crer em ti, Jesus, verá acontecer. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue
rasgue-o para o céu, de onde vem a chuva, e deixa Deus lavar o teu interior. Agora vai jorrar um rio de água pura. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue-o para o céu, de onde vem a chuva, e deixa Deus lavar o teu interior. Agora vai jorrar um rio de água pura. Quem quiser ir beber de graça, o Senhor nos faz conhecer da água que tem uma fonte quer dentro de mim. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue-o para o céu, de onde vem a chuva, e deixa Deus lavar o teu interior. Agora vai jorrar um rio de água pura. Alô, amado ouvinte, estamos de volta após esse intervalo de louvor abençoado por Deus. Programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Amado ouvinte, é o momento da palavra, é o momento em que estaremos lendo a mensagem de Deus, falando aquilo que o Espírito de Deus colocou em nossos corações. Então, meu querido, se você puder, fique aí em atitude de oração, com o espírito ligado com Deus, com o seu pensamento, com o seu ser, com o seu espírito ligado com o Senhor. Mas não fique aí somente como quem está contemplando uma programação. A todo tempo e momento esteja orando, intercedendo, buscando o Senhor, para que o Espírito Santo possa fluir por intermédio das nossas vidas. Vamos lá então dar continuidade ao texto que nós estamos abordando esta semana. Batalhas que não podemos perder nesta vida. A primeira batalha que nós não podemos perder nesta vida é a batalha pela família. Amém, amado? E é sobre esse assunto que nós temos meditado os 2 últimos programas e queremos dar continuidade mais uma vez nesse programa. O texto encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 11. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Amém. Oh, aleluia. Essa é a mensagem, meu amado, que nós queremos extrair do texto. Esse texto aqui, no quem está chegando agora, que não ouviu as mensagens anteriores, nós estamos falando aqui a batalha pela família. Nós na vida travamos muitas batalhas, muitas lutas, mas tem batalhas que nós não podemos perder em hipótese alguma. Temos que lutar como leões, com vontade, com garra, é a batalha pela família. E esse texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor nos afirma que Davi, meu amado, perdeu a sua família.
Davi travou batalha com o gigante, Davi travou batalha com o leão, Davi travou batalha com o urso. Agora ele estava travando uma batalha pelo resgate da sua família. Na cidade de Keila, ele, quando chega à cidade, colocaram fogo na cidade, levaram cativos as mulheres, os meninos, as meninas, e os homens de Davi choraram até não ter mais força, e Davi recobrou forças no Senhor. Deus o fortaleceu, ele consultou a Deus, e nós falamos sobre isso ontem, a importância da palavra para a restauração de casamentos e de famílias. Olha, é muito bom o psicólogo, eu conheço psicólogos aí que temem a Deus e sabem que se não tiver o princípio da palavra de Deus na aplicação do conhecimento da psicologia, eles muitos reconhecem que não terão o êxito esperado, porque a palavra de Deus, ela permeia o mundo espiritual e o mundo físico, meu querido. E muitas vezes, quando você vai ao psicólogo, ao terapeuta, e seja lá qual profissional, ele não sabe que você está travando uma batalha no mundo espiritual. Eles reconhecem o homem apenas, muitos tratam o ser humano apenas como um animal. Mas nós não somos um animal, nós somos um ser criado por Deus, a imagem de Deus, homem. E os demais são animais irracionais, nós somos seres humanos. Embora tem muitos homens que agem como animais. Mas, meu amado, o psicólogo e vários profissionais sabem da importância e relevância da palavra de Deus. E você, meu querido, precisa entender que sem a palavra de Deus, o seu casamento não se mantém de pé. Sem a palavra de Deus, o seu casamento não vai bem. Precisamos voltar aos fundamentos da palavra de Deus. Se queremos uma família estruturada, uma família abençoada, uma família conforme o padrão estabelecido por Deus, precisamos voltar as nossas vidas para a base que é a palavra de Deus. Davi recobrou ânimo quando a palavra de Deus veio a ele. Então ele foi à luta, ele foi à perseguição. Ele não ficou de braços cruzados esperando que Deus fizesse tudo. O problema, meu amado, é quando nós ficamos de braços cruzados esperando que Deus vai fazer tudo. Tem coisas que Deus faz, agora tem coisas que compete a mim fazer, não é a Deus. Eu não estou dizendo que eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não, meu querido, eu vou fazer a parte que me compete. Observa que todo milagre existe a ação do homem com a ação divina. Elias, nos seus dias, mandou que pegassem água e derramassem sobre o altar, e eles obedeceram e o fogo desceu. Jesus, quando foi numa bodas de um casamento, a Bíblia afirma que faltou vinho, ele mandou que trouxessem água, aí ele operou o milagre. O Eliseu, quando se deparou com aquela viúva que não tinha nada, ele perguntou o que ela tinha em casa, um pouquinho de azeite, um pouquinho somente. Ele falou, olha, vai, fecha a porta e entra e você vai ver um milagre na sua vida. Então, meu amado, o milagre envolve a ação de Deus e a participação humana. Se você quer ver o seu lar restaurado, seu casamento transformado, há coisas que você pode fazer que não é necessariamente que Deus vai fazer, porque se você não tomar uma atitude de correr, de lutar, de se esforçar, nem Deus o fará por você, meu querido. A palavra do Senhor nos afirma, no texto anterior, nesse mesmo texto, porém alguns versículos antes, que aqueles homens choraram até não ter força mais, ou seja, eles estavam amargurados e entristecidos pela perda da família. Então, meu querido, se não houver esse sentimento no seu coração de que você perdeu ou está perdendo algo maravilhoso e precioso que é a sua família, nem Deus vai restaurar essa família, meu amado. Então precisamos de compreender que no processo da batalha, da restauração, da transformação e do alcance da família, tem coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O marido magoou a esposa, fala uma palavra que a deixa entristecida, deixa a alma dela dilacerada. O que ele vai fazer? De noite, ele reconhece que magoou a serva do Senhor
e ele vai virar para Deus e vai pedir perdão porque magoou a serva do Senhor. Meu amado, você tem que primeiro se voltar para sua esposa e pedir a ela perdão. Minha amada, me perdoe porque eu falei sem pensar, eu te ofendi naquela hora. Meu querido, nem tudo é milagre não, nem tudo é espiritual, tem coisa que é humana. Você tem que saber conversar, tem que saber pedir perdão, dirigir-se até a pessoa. Por que você fala com Deus e não fala com a pessoa que está do seu lado? Há casos, por exemplo, que o homem ofende a mulher durante o dia e de noite ele quer que ela esteja toda alegre e disponível para ele na hora da diversão. Ofende e magoa de dia e de noite quer ela alegre e sorrindo. Meu irmão, não existe um negócio desse não, meu querido. Tem coisa que não é Deus que vai fazer para você não. Tem pessoa que precisa de desconfiômetro. É gente sem noção. Tem muito casamento indo por água abaixo porque a pessoa não tem noção, não tem bom senso e discernimento. Tem coisa que nós podemos fazer. E a pior coisa que pode ocorrer num casamento é a mágoa guardada para o dia de amanhã, ou aquela mágoa, aquela ofensa que a pessoa sofreu. Às vezes o marido não sabe que a ofendeu, a mulher não fala com o marido e vice-versa. Vai passando anos e anos guardando aquele rancor, guardando aquele ressentimento. E o que é pior, o ofensor não sabe que magoou. Para ele parece que está tudo bem. Então, meu amado, precisamos entender que no processo de restaurar a família, restaurar o casamento e lutar, batalhar pela sua família, tem coisas que eu tenho que fazer. Não é somente oração. A oração, ela é um complemento. Há mulheres que reclamam que o marido, ele é um homem de Deus. Ele ora do lado da cama, que é uma maravilha. Na cama, do lado da cama, de joelho, ele passa 2 horas, 3 horas, 4 horas em oração. Mas depois que vai pra cama, ele deita e dorme. É o marido DVD. Deita, vira e dorme, não acontece nada. E a irmã fica lá na expectativa de acontecer para ver se pega fogo naquele quarto lá, se pega fogo naquela cama, se dá ânimo para ele. Não, cidadão, é só oração, é só mistério, só nos montes, e não percebe que tem uma mulher do lado dele que tem necessidades. Ou então a mulher que ora, sobe nos montes, vai para as visitas, fica no ciclo de oração e não dá a devida atenção ao seu marido. Quando procura, outra hora tá com dor de cabeça, outra hora não tá bem, outra hora estou nervosa, outra hora põe ele para dormir no sofá. Irmão, vamos vigiar aí, meu querido. Não é tudo que é o diabo que tá fazendo, não. Tem coisa que a gente tá cavando a nossa sepultura. Nós estamos cavando um buraco e nós vamos cair dentro dele, meu querido. Vamos vigiar. Jesus disse vigiar e orai. Porque se eu vigiar, eu não vou ficar gastando às vezes tempo com oração para Deus consertar aquilo que eu deveria ter feito certo se eu tivesse vigiado. Há muito casamento que está indo por água abaixo porque falta o quê? Vigilância, a pessoa não vigia. Então, no processo da restauração, da batalha pela família, não é Deus que faz tudo sozinho não, meu querido. Nós fazemos, nós nos esforçamos, nós temos que tomar uma atitude e sair da nossa zona de conforto. Você quer ver a sua família transformada? Você quer ver o seu lar mudado e a bênção de Deus fluir sobre ele? Então esforça-te e tem bom ânimo, cinge os teus lombos e entra na batalha. Eu olho para Davi quando ele decide ir atrás e perseguir aqueles que haviam lhe roubado a família. A Bíblia afirma que no meio do caminho ele encontrou um homem caído, um homem egípcio. E esse homem egípcio, eu li somente esse versículo para não prolongar a leitura, porque temos muita coisa ainda para extrair desse texto. Esse egípcio, lá no texto nós vamos comentar no próximo programa, ele estava junto com aqueles que invadiram a cidade, que botaram fogo na cidade. Ele participou do sequestro, ele participou do saque, do roubo, ele participou de tudo. E agora ele adoeceu e foi abandonado, e tinha vários dias que ele não comia e não bebia, foi abandonado à morte, estava morrendo.
Davi, naquela ânsia de encontrar a família, se depara com aquele homem caído no meio do caminho. Agora eu quero chamar a atenção que pessoas egoístas, que só pensam em si mesmas, elas nunca vão descobrir o que Deus pode realmente fazer na sua vida. Você sabia disso? Que pessoa egoísta, ele nunca tem a bênção de Deus completa? Pessoa que consegue olhar somente para os seus problemas, pessoas que se envolvem somente com as questões do seu interesse pessoal, pessoas que são egoístas, materialistas, nunca experimentarão a bênção de Deus por completo, somente em parte. Porque Davi, naquele momento, ele estava perseguindo, indo atrás da sua família, o resgate da família, mas no meio do caminho ele encontra um homem que estava morrendo. Ele encontra um homem que estava abandonado à morte. Davi para socorrer aquele homem. Davi para socorrer aquele egípcio que ele nem conhecia, nem sabia quem era. Mas o coração dele se comove e ele para. Minha irmã, meu irmão, se o seu casamento está em crise, não fique voltado somente para os seus problemas. Olha que há muitas pessoas à sua volta que precisam de você, que precisam de uma palavra. Eu já dei conselhos quando eu era professor de escola bíblica dominical, da classe de casais lá na igreja sede, na nossa igreja mãe, que o casal que quer ser abençoado está passando luta, dificuldade, crise no casamento. Sabe um conselho que eu dei? Pega um casal para vocês acompanharem. Se tem alguém que é recém-casado na sua igreja, você começa a orar e interceder por aquele casal. Se você conhece um casamento que está em crise, que está em dificuldade, você sabe que a coisa não está bem, começa a orar e consagrar por aquela família. Ou então, se você puder, visite aquele casal. Leve uma palavra de conforto. Ore com eles. Faça uma vez por semana uma visita lendo Bíblia e orando com eles. Sabe por quê? Pessoas que são egoístas, que olham somente para si mesmo, somente para o seu problema, e esquece de outros que estão à sua volta morrendo, eles não alcançarão a bênção de Deus na sua plenitude. Serão abençoados em parte e não na totalidade daquilo que Deus tem para dar. Então aprenda com esse texto. Davi, ele para socorrer um desconhecido. Alguém que ele não sabia, alguém que foi abandonado à morte, alguém que estava, meu amigo, posso dizer, com o pé na sepultura já, talvez dando os últimos suspiros e o último fôlego de vida. E Davi para socorrer aquele homem. Meu amado ouvinte, você tem feito algo na obra de Deus? Você tem feito algo na obra de Deus? Estou falando aqui pelo Espírito Santo, meu amado, porque quando eu começo a falar, o Espírito Santo começa a incomodar o meu coração e eu tenho que falar. Há casais que estão em crise hoje porque a vida deles está voltada somente para eles mesmos. E cuidado quem é recém-casado. Quem é recém-casado tem que vigiar dobrado. Sabe por quê? Eu conheço casal que eu estive presente no casamento deles. Eu até registrei o casamento deles no dia. E observe, meu querido, que depois de casado era só bênção, era só alegria, era somente os dois. Não estavam indo mais na escola dominical, não estavam mais nos cultos à noite como era de costume, não participavam do círculo de oração e começaram a se afastar gradativamente da igreja. E quando iam no domingo para poder fazer a apresentação e não a adoração. Ia lá para poder apresentar, não é louvor. Louvor é uma coisa, adoração é uma coisa, apresentação é outra. Resultado, o casamento não durou 2 anos. Foi um para um lado e um para o outro. E depois, meu amado, causa aquele escândalo na obra de Deus. Pessoas que vivem somente em função de si mesmo estão correndo o perigo de viver no ostracismo, isolado de todo mundo, não abençoa ninguém, não visita ninguém, não faz nada na obra de Deus, são verdadeiros parasitas que têm capacidade de fazer coisas tremendas para Deus e ficam somente envolvidos, ele e
e ela, somente os dois envolvidos, sem se preocupar com aqueles que estão à sua volta. Amado, você consegue entender o que Deus está querendo dizer para você? E muitas vezes a razão do fracasso do nosso casamento é porque nós ficamos voltados somente para nós mesmos. O casamento, ele tem que ser uma bênção para a sociedade. O casamento, ele tem que ser uma bênção para a sociedade. Aonde você está, você é esposa. Onde você está, você é um marido, você é um representante do reino de Deus. Há poder nas suas palavras, você evangeliza até com seu testemunho de vida. Seja na faculdade, seja no seu local de trabalho, você está prestando um trabalho para Deus. É um casal que ora junto, que intercede junto, que consegue detectar pessoas que estão passando dificuldade, que precisam de uma visita, que precisam de um apoio. Eu olho aqui, meu amado, há muita coisa que eu e você podemos fazer para resgatar o nosso casamento. Um deles, meu querido, é não ficar isolado somente no nosso mundinho. Temos que ser bênção para a vida das pessoas. Temos, às vezes, meu amado, dá uma dica aqui, convide alguém para ir almoçar na sua casa. Convide, faça um almoço abençoado e chama, não é aquela pessoa que tem a mesma condição financeira que a sua, não. Chama aquele que, às vezes, não tem condição de comer uma carne, que não tem condição de colocar, às vezes, a comida na mesa. Vai lá e chama aquela família. É aquela família lá que está em dificuldade financeira, aquela família que está em crise. Convida essa família um dia de domingo para ir na sua casa, meu amado. Convida e começa a orar, começa a interceder por ele. Amado, a Bíblia afirma que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedeu pelos seus amigos. Olha, quando você começar a entender que há pessoas à sua volta que você pode abençoar, que Deus te colocou no seu caminho, o seu problema talvez seja uma crise conjugal, mas tem muita gente que está morrendo mesmo na fé, estão desviados da igreja, estão abandonados, esquecidos, e você pode fazer algo para Deus. Davi para socorrer aquele homem, e a Bíblia afirma que ele dá pão para aquele rapaz. Pão fala de palavra, meu querido. Nós precisamos de levar a palavra de Deus. Marido e mulher precisam entender que a palavra que sai da boca deles tem que ser palavra de bênção. Esse negócio de assistir o culto no domingo e chegar em casa à noite ou durante a semana e ficar falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano, falando da vida alheia. Tem marido e tem mulher que são fofoqueiros, que gosta de ver o circo pegar fogo porque tem maldade no coração. É um verdadeiro Ananias e Safira que vão morrer os dois juntos abraçados. Meu irmão, você não precisa chegar lá não. Vamos mudar esse negócio aí, meu querido. Davi para e dá pão àquele rapaz. O pão fala da palavra. Precisamos de levar a palavra, precisamos de transmitir. O casal que semeia a palavra de Deus junto permanece de pé. O casal que vai junto à escola bíblica dominical, meu querido, permanece de pé. O casal que evangeliza, que testemunha, seja na escola, seja na faculdade, seja no local de trabalho, o que sai da boca dele é só palavra para edificação. Não é palavra torpe, que senta na mesa dos escarnecedores, fica contando piada, fica rindo, bebendo, que você só vai descobrir que ele é crente quando no final ele te der uma paz do Senhor, que você fica até com medo de receber se ele tem paz mesmo, porque estava bebendo, fumando, conversando, falando besteira, falando palavras imorais, e no final vem te saudar ainda com a paz do Senhor. Meu irmão, vamos mudar. Tem coisa que eu preciso fazer, tem coisa que eu posso fazer, não é Deus que vai fazer, não. Davi dá pão àquele homem. As pessoas estão precisando de palavra. Já falei, esse negócio de ficar aí de corre daqui, corre de ali, atrás de óleo ungido, através de lenço ungido, atrás de água que veio do poço de Jacó, atrás de sal que não sei que eles arrumam tanto sal grosso que vai faltar sal grosso para fazer churrasco nessa cidade. Eu não sei onde eles arranjam tanta terra do Monte Sinai, que aquele Monte Sinai não deve ser nem um monte mais, deve ser um vale. Se traz tanta água lá do poço de Jacó,
que não deve ser nem poço não, que já deve ter secado todo. E tem muita gente que, ao invés de ir atrás da palavra de Deus, vai atrás dessas indulgências. Gente, isso já ocorreu na Idade Média, quando a igreja vendia as indulgências, que quem comprasse, por exemplo, um pedaço da cruz de Jesus, ele tinha o perdão dos seus pecados, ele era abençoado, ele era curado. Olha, essas mesmas práticas, elas já ocorreram, não é coisa nova não, meu querido. Nós precisamos de palavra, é pão, e Davi dá pão para aquele homem, ele dá para ele uvas. Uvas, meu amigo, lembra-me também do fruto do Espírito, que nós ainda vamos abordar aqui, o fruto do Espírito, meu querido. Uva fala de vinho, e vinho me faz lembrar também a presença do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Precisamos de transmitir a mensagem de Deus, meu querido, com unção, com autoridade, com convicção. Como é que você serve a Deus, briga com a sua esposa durante o dia, maltrata durante o dia, é hostil com ela, usa palavras que eu não posso nem proferir aqui, e à noite você tem a coragem de subir no púlpito da igreja para pregar, à noite você tem a coragem de sentar no púlpito da igreja porque você é presbítero e fica lá de terno gravata, uma verdadeira fantasia de obreiro que não tem nada de Deus mais. Irmão, vamos ter temor de Deus, pelo amor de Deus, vamos ter temor de Deus. Olha o que nós temos aqui, eu estou falando aqui, meu querido, você pode não gostar, mas eu estou falando aqui movido pela ação de Deus. Estou falando aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Há coisas, meu amado, que eu posso fazer, há coisas que depende de eu fazer, não é Deus fazer tudo sozinho não, meu querido. Há pessoas que preferem se esconder atrás de oração do que atrás de atitude. Oração, ela é importante, mas atitude, comportamento também é importante. Essas coisas têm que andar junto. Não pensa que você vai levar a Deus em conversa passando noite de oração, noite de jejum e mais jejuns, se você não tem comunhão com a sua esposa, se você não tem paz dentro do seu lar e vive nesse pé de guerra aí, meu querido. Precisamos de lutar pela nossa família, não podemos perder esta batalha, a batalha pela família. Davi para socorrer aquele homem. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é, como eu já disse, aquele rapaz, ele estava no meio daquele grupo de baderneiros, daquele grupo de assaltantes, de sequestradores, ele estava no meio, ele estava envolvido também com o sequestro da família de Davi. E Davi para socorrer a pessoa. Amado, casamento é o lugar mais difícil de se viver a fé cristã. Dentro do casamento é o lugar mais difícil para se viver a fé cristã, porque o casamento envolve duas pessoas e o problema no casamento é quando nós queremos buscar na pessoa a perfeição que não habita em nós. Ou seja, eu quero buscar na minha esposa uma perfeição que não há em mim. A pessoa diz, você não é perfeito, então se ele não é perfeito, você também não é perfeito. Quem está atrás do marido perfeito? Quem está atrás da mulher perfeita? Não existe a mulher perfeita, não existe a mulher ideal, existe a mulher real, o homem real, com suas falhas, com seus defeitos. E o casamento é o lugar onde nós mais expressamos o perdão. O casamento é o lugar onde há a maior necessidade de se expressar o perdão, porque nós magoamos, nós ofendemos as pessoas, o nosso cônjuge. Quantas vezes o marido ofende a esposa ofende o marido? Meu amado, são duas pessoas com natureza carnal, com a natureza adâmica, a natureza decaída. Então nós olhamos para as pessoas e esperamos dela uma perfeição que não habita em nós. Se você for casar com uma pessoa perfeita, primeiro você teria que ser a pessoa perfeita. E você não é uma pessoa perfeita. Por isso que Jesus diz que há pessoas que têm facilidade de conseguir enxergar um cisco no olho do outro, mas não conseguem olhar a trave que está no seu olho. Ou seja, pesamos as pessoas em balanças
que não são as mesmas que nos pesamos. Nós nos pesamos numa balança, mas o cônjuge nós pesamos em outra balança. Davi, ele não demonstrou rancor, ressentimento para com a vida daquele egípcio. Quem guarda mágoa, quem guarda rancor, ressentimento, ele vai morrendo aos poucos, ele vai se definhando, ele vai acabando com a sua vida espiritual, ele vai acabando com o seu casamento. Meu querido, tem milagre que Deus opera, agora tem coisa que eu tenho que fazer. Uma coisa que compete a mim, meu querido, é perdoar o meu cônjuge. A ofensa que eu sofri, uma palavra que rasgou, tem palavra que dói mais do que tapa, tem palavra que dói mais do que um espancamento, tem palavra que dilacera a alma, uma palavra dita no momento de uma discussão pode marcar o coração de uma pessoa para o resto da vida. E há pessoas que no momento da discussão, do desentendimento, fala palavras que magoam, que dilacera a alma, e a pessoa fica com o coração rasgado, a alma ferida. Meu amado, em nome de Jesus, hoje é dia de você liberar o perdão, hoje é dia de você liberar. Não adianta ficarmos aí no propósito de oração, de jejum, que isso é importante, mas se eu não tomar a decisão de liberar o perdão, de tirar a mágoa, o rancor, o ressentimento dos nossos corações, nós nunca iremos conseguir resgatar a nossa família, o nosso casamento. Nós não veremos a bênção de Deus sobre os nossos lares. E eu te pergunto, você está disposto a perdoar? Você está disposto a perdoar aquela ofensa que você sofreu, ou aquele ato de infidelidade, aquele momento de fraqueza do seu companheiro ou da sua companheira? Começa por aí. Estamos dispostos a perdoar? O que podemos fazer juntos? O que está dentro da minha alçada? O que está ao meu alcance que eu posso fazer para mudar esta situação? Meu amado, batalha pela família é uma batalha que nós não podemos perder. E muitas vezes nós mesmos é que colocamos a nossa família no perigo. A Bíblia afirma que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher, ela tem que ser sábia e prudente. E o homem, ele tem a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar, o sacerdote da sua casa. É ele que tem a responsabilidade de levar a família a buscar a Deus, de levar a família a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor. Meu amado ouvinte, podemos fazer muita coisa depende de mim. Casamento, não existe casamento perfeito não, meu querido. Eu não acredito em casamento que não há desentendimento, que não há aborrecimento, que não há, às vezes, uma palavra que machuca. Casamento, ele envolve duas pessoas, e se envolve pessoas, são pessoas imperfeitas, com temperamentos e personalidades diferentes, formações diferentes. Um teve uma educação na casa do pai, o outro teve uma outra educação. Então, casamento é lugar de perdão, é lugar de nós exercitarmos o perdão genuíno e verdadeiro. E muitas vezes, para perdoarmos, meu querido, nós só conseguimos fazer quando nós choramos diante de Deus para que Ele nos dê força para perdoar. Eu estou falando para pessoas aqui, e vamos confessar uma coisa: quantos que estão me ouvindo que num dado momento já não teve vontade de picar o pé no balde e acabar com o casamento? Você já sentiu isso? Eu também já, meu querido. Eu já senti momento que eu queria picar o pé no balde e jogar tudo pra cima. Por quê? Eu sou humano. Mas aí, quando nós vamos aos pés do Senhor,
choramos e derramamos lágrimas diante de Deus, Ele vem, purifica o nosso coração, tira aquela mágoa, aquele rancor, e nós conseguimos liberar o perdão, aquele vendaval passa, aquela tempestade passa, e a bênção de Deus volta novamente para o seu casamento. Casamento é isso, meu querido. Casamento não é mar de rosa não, meu querido. Casamento não é só sexo, prazer e alegria não. Casamento é espinho. Casamento é palavra que magoa, palavra que ofende. É o lugar mais difícil para exercermos a nossa fé cristã, porque envolve duas pessoas de temperamentos diferentes. Amém, meu querido? Observa no texto em que a palavra de Deus nos afirma. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito. Amém, meu querido? Quando a pessoa é alimentada, quando a pessoa é nutrida, ela volta a si, voltou-se-lhe o seu espírito. O que isso está querendo dizer? Amado, a Bíblia manda o casal andar junto, porque se um cair, um levanta o outro. É bíblico. Por que a Bíblia fala isso? Porque é possível que um dos dois venha enfraquecer, é possível que um dos dois venha cair, é possível que um dos dois venha se esfriar. Mas se essa pessoa, ela for alimentada através da oração, você está orando pelo seu marido, você está orando pela sua esposa, você está buscando a Deus, você não lança palavra de maldição, o que sai da sua boca é palavra de bênção. Sabe o que vai acontecer? Deus vai restaurar a vida do seu cônjuge, Deus vai restaurar a vida do seu marido, da sua esposa, Deus vai fazer um milagre, meu querido. O espelho vai voltar em si, ele vai parar para analisar e ver as burradas que ele fez na vida, que há tempo de mudar, mas alguém tem que estar do outro lado com o pé no chão. Alguém tem que ter bom senso nesta união. Já pensou se todos os dois entram para o caminho da briga, da discussão e da contenda? Não vai ter casamento que sobreviva, meu amigo. Programa Voz das Assembleias de Deus. Amado ouvinte, vamos encerrando por aqui, porque temos apenas 1 hora e o nosso tempo está findando. E 1 hora passa rápido, mas vale mais 1 hora com glória e unção agir de Deus do que ficarmos 3 horas, 4 horas falando coisas que não edificam. Então, meu amado, eu quero orar nesse momento pelo seu casamento, mas eu quero lhe dizer, não fique somente aí ouvindo a programação, não. Começa a entrar em ação, começa a liberar o perdão. Quando estiver orando, libera o perdão. E não fale somente com Deus, não. Fale com seu cônjuge, fala com a sua esposa. Libera para ele o perdão. Fala, olha, eu quero te pedir perdão, eu quero te perdoar, eu quero viver em paz com você, eu não quero viver nesse clima. Vamos orar, vamos lutar pelo nosso casamento, é possível ainda, nós podemos ser transformados. Vamos lutar junto, amados. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos à oração. Eterno, maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer por mais esse programa, pela ação e o mover do Senhor, pela ousadia, intrepidez, o conhecimento e a graça. Meu Senhor, eu quero apresentar nesse momento famílias que estão em crise, casamentos que estão sendo destruídos. Meu Deus, o marido tem mágoa, a mulher tem mágoa. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus dê força e graça para essa pessoa pedir perdão. Dê força e graça para essa pessoa pedir perdão, para essa pessoa conseguir perdoar e pedir também, meu Deus, a graça do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dá ela força, meu Deus, para liberar o perdão. Dá força à tua serva, Senhor. Meu Deus, o Senhor opera milagre, mas muitas vezes nós precisamos agir. Nós precisamos mobilizar, nós precisamos entrar em ação para que o milagre do Senhor venha sobre as nossas vidas. Ensina-nos a não guardar mais mágoa, rancor e ressentimento. Dá-nos um coração humilde, um coração quebrantado. E dá-nos a graça de perdoar aquilo que humanamente nós não conseguimos. Mas se o Teu Espírito Santo estiver do nosso lado, nós iremos conseguir perdoar. Nós iremos conseguir superar esse momento difícil. Meu Deus, eu quero abençoar cada casamento, cada família, cada lar nesta hora.
entra com a tua provisão, entra com o milagre, amarra, meu Deus, todos os demônios, espírito de contenda, espírito de perturbação, espírito do inferno, seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós abençoamos cada família e cada lar, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, que Deus te abençoe e, permitido Deus, estaremos retornando amanhã. Fique na paz, em nome de Jesus. A Assembleia de Deus chegou ao centenário.